Eu acho que a gente precisa entender uma coisa. Esse memorando de entendimento não é um acordo de paz. Nunca foi pensado para ser um acordo de paz. O memorando foi feito para tratar de pontos que todo mundo concordava que eram, pelo menos em teoria, possíveis de alcançar. Mas não são. E mesmo tendo sido derrotados militarmente no Golfo, eu não vejo muita evidência de que o presidente Trump esteja confortável com esse resultado. E o que eu vejo é uma situação em que, sempre que for conveniente para a gente minar, atacar ou destruir algo que pertença ao Irã, a gente vai fazer isso. E acho que os iranianos precisam aceitar essa realidade. A gente precisa entender que o presidente Trump é muito habilidoso quando se trata de manipular os mercados. E dá para ver isso. Os ataques que ele lançou aconteceram depois que o pregão de sexta-feira em Nova York já tinha fechado, quando o mercado estava encerrado. E os iranianos, de forma imprudente, responderam a esse ataque antes da segunda-feira. Não deveriam ter feito isso. Deveriam ter esperado até segunda ou terça, quando isso teria um impacto direto nos mercados. O presidente Trump é muito sensível em relação aos mercados. E não é só por causa das eleições de outono. Ele precisa de algum sinal de esperança e equilíbrio no mercado para manter essa economia cambaleante de pé. Quer dizer, a gente teve, no primeiro trimestre de 2025, um crescimento negativo do PIB. E vamos ver mais disso no futuro. Temos problemas reais aqui dentro agora. O que tudo isso significa para os iranianos? Bom, os iranianos venceram no Golfo, embora continuem sob pressão, pelo menos até que os Emirados Árabes, se quiserem continuar existindo, fechem os acordos que estão sendo discutidos nos bastidores com o Irã, incluindo o envio de bilhões de dólares para os iranianos. Esse dinheiro, na verdade, é deles. A gente se recusa a liberar. Então os Emirados, e eu acho que o Bahrein também, já disseram para o Irã, a gente vai conseguir o dinheiro para vocês. E estão repassando esse dinheiro para os iranianos. Se eles conseguirem fazer isso funcionar e se convencerem os sauditas a abandonar qualquer ideia absurda de continuar cooperando com a gente, então acho que podem alcançar algum nível de estabilidade na região do Golfo. Mas a guerra e o centro de gravidade dessa guerra agora se deslocaram para o norte. Agora o foco está tanto no Líbano quanto na Síria. E isso é importante porque, sabe quem está bem na beira disso tudo? Os turcos. E os turcos continuam sendo o gorila de 800 libras. Eles estão tomando medidas para se preparar para um possível conflito com os israelenses. Agora os turcos foram subornados e aceitaram os subornos. Eles têm feito o que a gente queria para atender às necessidades de Israel, mas estão chegando ao limite. E eu acho que todo mundo na região que está sendo subornado ou intimidado por nós ou pelos israelenses para cooperar com Israel está mais ou menos no mesmo barco. Eu não sei qual é o ponto de virada, não sei quando ele chega, mas acho que não está muito longe. E a gente precisa lembrar que Netanyahu, Naftali Bennett, Ben-Gvir e outros atacaram os turcos de forma bem leviana, ameaçaram e disseram abertamente que eles seriam, entre aspas, os próximos do cardápio. Pois bem, Israel ainda não engoliu a refeição iraniana. Não vai acontecer. E se eles continuarem assim, podem acabar colocando os turcos no meio disso de um jeito que eles não vão gostar. Somos nós. Nós somos a chave do sucesso, protegendo Israel desse desastre iminente. E a grande pergunta agora é, será que a gente consegue fazer isso? Porque não dá para derrotar o Irã no sul, ali no Golfo. Então será que agora estamos mudando o foco para o norte, onde vamos trabalhar com os israelenses, os curdos ou qualquer outro que esteja tentando destruir o Irã? Eu suspeito que sim. A verdadeira questão é quanto tempo o resto do pessoal lá em cima vai esperar até dizer chega e entrar na luta também. Eu não sei, mas acho que isso está chegando. Olha, eu simplesmente não entendo. Para mim, a questão é que a Casa Branca parece paralisada, sem saber o que fazer.
Quer dizer, o J.D. Vance vai para um lado, o Marco Rubio vai para outro, o presidente Trump fala umas coisas sem sentido, tipo, eles estão implorando por uma reunião e talvez funcione, talvez não. Enquanto isso, o Netanyahu continua no Líbano, e isso vai impedir qualquer avanço. Isso tem consequências muito negativas para os Estados Unidos, porque quanto mais tempo a gente demorar para resolver isso de forma completa, e agora está só parcialmente resolvido, mais impacto econômico negativo a gente vai ter, como você mostrou naquele gráfico. Eu queria que você explicasse melhor qual é exatamente esse risco. Bom, a gente já vai chegar no gráfico em um instante. Eu acho que precisamos entender que essas incursões do presidente Trump no mundo da ficção e da fantasia têm funcionado. Eu preciso reconhecer isso. Em outras palavras, ele diz, vamos ter um acordo de paz, e todo mundo responde, ótimo, vamos ter um acordo de paz. Os mercados se recuperam, o preço do petróleo cai, todo mundo diz que a paz está chegando, as taxas de juros se estabilizam. Eu não sei por quanto tempo ele ainda consegue fazer isso, mas até agora tem sido muito bem sucedido. E é só com isso que ele realmente se importa. Todo o resto que ele fala é irrelevante. Não vale a pena dar atenção. Nada disso é verdade. O grande erro que a gente pode cometer é acompanhá-lo dia após dia, como a gente faz. É tipo uma montanha-russa que não leva a lugar nenhum. Ele não tem interesse em nenhum tipo de relação duradoura ou estável com ninguém na região, além de Israel. E para ele, tudo isso é questão financeira e econômica. Ele enxerga o próprio futuro ligado a isso e gosta de pensar que o nosso também está. Olha, eu concordo com você. Nossos interesses estratégicos não são atendidos por nada disso. Mas não importa o que eu penso. Não importa o que a maioria dos americanos pensa. É só olhar as pesquisas. A nossa opinião não conta. As únicas pessoas que realmente contam são aquelas que estão lá no Congresso, bem pagas pelo apoio a Israel e, claro, a Casa Branca. E ainda tem muitos oficiais de alta patente nas Forças Armadas que estão bem ansiosos para se tornarem Israel em primeiro lugar, para também conseguirem promoção. Então, sejamos francos, é aí que estamos agora. E eu não vejo nada disso mudando tão cedo. Mas tem outra coisa acontecendo que ninguém está prestando atenção. E o gráfico que você mencionou, se quiser colocar na tela, olha o que ele mostra. O risco de rolagem da dívida do Tesouro agora chega a trilhões. Dívida pública americana, negociável em mãos privadas, vencendo em até um ano. Trilhões de dólares. Olha ali embaixo. 1980, 2020, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que se segura a taxa de juros assim? A gente já não controla mais as taxas de juros. Elas estão subindo e continuam subindo. Já está em 4% para um título do Tesouro de um ano. Diante da nossa dificuldade de vender títulos de 10 anos ou mais, estamos tentando fazer uma rotação rápida desses papéis. Esse é o modelo Scott Besson para evitar as consequências. Mas eu acho que isso não vai durar muito tempo. Olha, eu não sou economista, mas me conforta aquela frase famosa do John Kenneth Galbraith, de que a previsão econômica existe para fazer os astrólogos parecerem respeitáveis. Então eu não acredito em nada do que os economistas dizem, mas eu acredito em gráficos como esse. E eu acho que a gente não vai escapar das consequências das nossas ações tolas, acumuladas ao longo de muitos e muitos anos. Isso, mais do que qualquer outra coisa, pode mudar completamente o rumo de tudo que fazemos. Porque chega um momento em que você precisa ancorar todos os navios no porto. Chega um momento em que é preciso trazer as forças de volta. Chega um momento em que não dá mais para simplesmente gastar, gastar e gastar, como a gente vem fazendo. E esse orçamento de defesa de $1,5 trilhão, que ainda inclui um acréscimo de 350 bilhões em gastos extras, eu sinceramente não vejo isso se sustentando. Tudo isso vai desabar. Mas é claro, eu já errei antes, então vamos ver. Vamos ver. Mas como você disse, os números são o que são, e eles estão vindo com força. Dá para ver no gráfico, desde 1980 até agora,
só subindo, subindo. Existe um limite. Em algum momento, todo esse peso tem que causar um colapso. Ainda não aconteceu e ninguém sabe por quanto tempo isso ainda pode continuar, até onde essa tendência vai. Mas estamos seguindo em frente, apostando, de certa forma, na nossa própria segurança financeira por causa disso. Vamos ter que ver no que vai dar. Mas a gente sempre agradece por você vir aqui e trazer essa análise direta, sem rodeios que você faz, Doug. Obrigado. Obrigado, Daniel. E a gente também agradece vocês. Como dá pra ver, tô na estrada de novo. Tô em Amsterdã agora. Vim acompanhar minha esposa, que tá fazendo um treinamento diplomático, na verdade. Então vou ficar por aqui a maior parte da semana, em um lugar ou outro. Mas o programa vai continuar. A gente vai seguir com o show, porque tem coisa demais acontecendo no mundo e simplesmente não dá pra parar. Então espero ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações. Mas tem um jeito de ajudar a gente. Se inscreve, clica no botão de curtir e compartilha com alguém que você gosta. Hit that like button and share this with somebody you love.